Fala, povo lindo e abençoado aqui do canal Mais Que Vencedor, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e hoje nós vamos estar aqui com mais um Por Detrás dos Versículos, não é isso? Lembrando que a palavra de Deus ela é muito mais profunda do que extensa, então eu creio que através muitas vezes de um versículo, 2 versículos, Deus aí ele pode trazer muito conhecimento, muito entendimento, né, da sua palavra para nossas vidas. Mas antes de nós começarmos aqui, eu quero fazer uma oração para que o Espírito Santo do Senhor possa conduzir este momento, possa conduzir a nossa vida e nos trazer o entendimento da sua palavra. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, em primeiro lugar eu quero te agradecer pela vida de cada um que está ouvindo esta mensagem, de cada inscrito aqui deste canal, meu Pai, de cada um que tem confiado no nosso trabalho e tem confiado também no poder do Teu Espírito. Meu Deus, que através, meu Pai, desta palavra, o Senhor possa, Deus querido, trazer revelação para o nosso coração, que nosso espírito seja alimentado através desta palavra, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, tome agora a direção de todas as coisas e venha abrindo os nossos olhos do nosso entendimento, para que nós possamos entender e compreender a Tua vontade através desta palavra. Em nome de Jesus, amém. E no Por Detrás dos Versículos de hoje, eu quero estar lendo aqui no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, que diz assim: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Paulo aqui, ele deixou bem claro que ele estava exortando, a igreja aqui de Tessalônica, Paulo estava advertindo eles, porque era muito comum naquela cidade a adoração a ídolos, falsos deuses. Aqui no livro de 1 Tessalonicenses também, capítulo 1, 9 e 10, olha o que diz. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do 9 ao 10, diz assim: porque eles mesmos anunciaram de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Versículo 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Ou seja, Paulo estava exortando aqui, porque aquele povo daquela cidade, de Tessalônica, era um povo muito idólatra, e a idolatria, na verdade, ela não agrada a Deus. A idolatria, a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 22, 14 e 15, que a idolatria, ela é um pecado de morte. Então a idolatria, a adoração a deuses, a imagens de escultura aí, é algo que não agrada o coração de Deus. E Paulo aqui, ele estava advertindo então aos tessalonicenses acerca disso. Por quê? Porque Paulo sabia que todos os idólatras, todos aqueles que adoravam ídolos, ficariam então fora do reino de Deus. E eu quero aproveitar aqui e dizer para você que a palavra de Deus, ela diz que só existe um mediador entre Deus e o homem, e esse mediador se chama Jesus Cristo, tá bom? Não existe outro meio, ele é o único caminho que nos leva a Deus. E através dessa exortação, e da repreensão, que uma pessoa ou uma igreja verdadeiramente se converte a Deus. E é então aí, através da exortação, através da repreensão, que uma igreja ou que uma pessoa, ela consegue então se converter verdadeiramente a Cristo, porque o Evangelho, ele traz esse cuidado de repreender, esse cuidado de exortar. É diferente das religiões, que as religiões muitas das vezes ela acaba passando a mão na cabeça, no pecado das pessoas. Já o Evangelho de Cristo não. A palavra de Deus, o Senhor, ele corrige, ele exorta,
exorta aqueles que ele ama, e é através da exortação que nós conhecemos então a verdade, porque lá em João capítulo 8, versículo 32, o Senhor ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? E aqui em Provérbios, capítulo 1, Provérbios 1, versículo 23, olha o que diz a palavra de Deus. Provérbios 1, 23. Olha o que o Senhor diz: convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Olha só que interessante que o Senhor diz aqui. Ele fala: convertei-vos pela minha repreensão. Ou seja, não há conversão, não há transformação de vida sem repreensão, sem exortação. Por isso que ele fala que ele corrige aquele que ele ama. E quando então essa exortação, essa repreensão, ela vem da parte de Deus para a nossa vida, e nós aceitamos, isso com certeza é motivo de bênção, né, para nossas vidas. E a conversão, ela é uma mudança de rota. O que é conversão? Quando a gente fala assim, a pessoa se converteu, o que aconteceu na vida dessa pessoa? Houve então uma mudança, uma mudança de rota na vida dessa pessoa. E quando Deus ele nos pede para mudar, é sempre para nos fazer pessoas melhores. Porque às vezes nós estamos caminhando de uma forma em nossas vidas que pensamos ser o melhor caminho, mas o Senhor ele nos garante que é Ele que tem para nós o melhor, né? Lá em Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9, o Senhor ele fala que os pensamentos dele para a nossa vida são maiores que os nossos. O caminho que Deus tem para a nossa vida são melhores do que o nosso. Então muitas vezes nós estamos caminhando de uma forma que nós achamos que é o melhor, mas Deus na verdade é quem sabe. E muitas vezes o Senhor ele vai vir com a repreensão, ele vai vir com a exortação. Para quê? Para nos colocar no caminho certo, para nos colocar no prumo, né? Para nos alinhar com a sua vontade, que com certeza sempre vai ser o melhor para nossas vidas. Por isso é muito importante obedecer, aceitar a exortação e a repreensão que vem de Deus. Por quê? Porque toda repreensão, toda exortação da parte de Deus, ela é baseada na sua palavra. Deus nunca vai exortar ninguém fora da sua palavra. Por isso que Paulo disse aqui no versículo 13, ele fala assim, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia e nem com fraudulência. Ou seja, toda exortação que ela vem da parte de Deus, nós temos que aceitar toda a repreensão que vem da parte de Deus. E Deus, ele sempre vai provar também qual é a intenção do nosso coração. Aqui no livro de Romanos, capítulo 8, 27, né? Se você tiver uma Bíblia aí, eu peço que você abra também. Romanos capítulo 8, 27, olha o que o Senhor diz. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que segundo Deus intercede pelos santos. Então Deus, ele sempre diante de uma exortação, né, que alguém venha fazer, diante de uma repreensão, Deus ele vai sempre olhar para a intenção do coração. Porém, não basta somente ser aí baseado na palavra, né? Uma exortação, uma correção. Por quê? Porque é possível também se usar a palavra de Deus, né, para defender os seus próprios objetivos e também intenções. Por isso, que o próprio apóstolo Paulo, ele sabia muito bem disso, pois ele mesmo mencionou que a letra, ela mata. Então é possível uma exortação, uma repreensão enganosamente? Sim, é possível às vezes alguém te exortar, alguém te repreender e essa pessoa também está enganada? Com certeza é possível sim. Por isso que é importante conhecer as Escrituras, é importante nós conhecermos a palavra de Deus e ter principalmente na nossa vida o Espírito Santo. Para quê? Para que a gente possa aí discernir se essa repreensão, se essa exortação realmente está segundo a palavra de Deus e segundo realmente é da vontade de Deus sobre aí a sua vida. Olha lá, porque somente uma pessoa
pessoa que tem em sua vida o Espírito Santo é capaz de discernir o que realmente vem da parte de Deus. E principalmente nesse tempo de hoje, onde a palavra de Deus diz que muitos falsos profetas, né, se levantariam, nós precisamos muito do Espírito Santo. Para quê? Para que nós tenhamos aí o discernimento, para discernir se aquilo que nós estamos ouvindo vem realmente aí da parte de Deus, né? E é muito importante, receber o Espírito Santo e ouvi-lo também, mesmo quando ele deseja repreender, porque o Espírito Santo, ele exorta com amor, né? O próprio Deus diz, né, que ele castiga, ele corrige aqueles que ele ama, como eu disse aqui durante a mensagem. Então é muito importante nós sabermos, né, nós temos na nossa vida aí o Espírito Santo, porque muitas vezes o Espírito Santo, ele também sim, ele vai nos repreender, ele vai nos exortar e ele vai também nos corrigir. Então qual que é o pai, né, ou a mãe que muitas vezes vendo aí, talvez que o seu filho está sofrendo, está caminhando aí de uma forma errada e que não vai tentar ajudar o seu filho aí a voltar, né, para o caminho certo, a andar, a trilhar um caminho correto, um caminho de vitória. Então nós vemos aqui, através desse versículo, que Paulo, né, ele estava exortando aquela igreja, exortando aqueles irmãos, e eles aceitaram. E que eu e você também possamos ser pessoas que estejamos abertos aí também, não somente a palavras, né, não somente a profecias de bênção sobre nossas vidas, mas que quando também o Espírito Santo ele vier através da sua palavra com uma correção, com uma exortação sobre nossas vidas, que nós também tenhamos aí maturidade para saber aceitar, e que nós tenhamos também o Espírito Santo para que nós possamos discernir, porque tudo que Deus, né, tudo que vem da parte de Deus para a nossa vida, com certeza é para a nossa edificação, é para o nosso bem, é para a nossa transformação, para que nós possamos aí estarmos aptos um dia a morar no céu, que é um lugar de santidade. Então que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, se inscreva aí, compartilhe essa mensagem com as pessoas que você ama e lembre-se, somente com Cristo é que nós somos mais que vencedores. E até o próximo vídeo.